A preocupação de muitos pais é que a sua criança escreva com letra cursiva. Só que para que a criança consiga chegar a esse grau de aprimoramento da escrita, ela precisa passar por muitas outras questões corporais a nível integral para que ela consiga dominar a letra cursiva. Então, o que eu muito escuto, meu filho tem uma letra ruim, ele não escreve direito, ele não tem vontade de escrever, ele escreve de qualquer jeito. Então, muitas vezes, não é culpa da criança, e não é. A letra cursiva, ela pode ser cobrada após os 6 anos, nunca antes. Quando a criança está na educação infantil, ela precisa estimular o seu corpo de forma integral. Cognitivo, motor, emocional, fala. Então ela precisa ter a questão do ritmo, do tônus, do equilíbrio. Então, para que isso tudo se forme, ela tem que passar por toda a educação infantil. E sim, cobrando justamente a letra bastão, que a gente chama de caixa alta, a letra que a gente vê nos jornais, no WhatsApp, na revista, na internet, que é a letra antigamente conhecida como letra de máquina. Não é mesmo? Então não se preocupe em cobrar do seu filho a letra cursiva na educação infantil. Muitas escolas utilizam sim a letra cursiva lá no pré-3, no pré-2, que geralmente está fazendo aquela troca para o primeiro ano, mas então você não precisa se preocupar com a letra do seu filho na forma cursiva, tá? Quando a gente explora o lápis na educação infantil, é importante que ele seja explorado de forma exploratória. Ele não precisa ser utilizado como, você tem que aprender a usar o lápis. Sim, até mesmo porque para você aprender a pegar um lápis, você tem que ter o domínio da coordenação motora fina, que é o movimento de pinçal. Você pega o lápis com esses 2 dedos, tem toda uma forma para pegar um lápis. Então, às vezes, eu vejo profissionais cobrando de uma criança da educação infantil como pegar o lápis perfeitamente. Então, a gente precisa saber se essa criança, antes de ser cobrada a ela um movimento tão específico, a gente precisa saber se foram exploradas questões anteriores a essa prática de pegar o lápis. Então, pais, não fiquem preocupados com a questão da letra cursiva. Antes disso, como eu falei, educação infantil, a criança precisa exercitar todo o seu corpo, trabalhar o tônus, trabalhar o equilíbrio, trabalhar a ritmização. Priscila, o que isso tem a ver? São procedimentos que vêm anteriormente à questão da letra cursiva. A letra cursiva é uma letra muito mais complexa. Ela precisa de autorregulação, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ela precisa de muitas habilidades que na educação infantil antes dos 6 anos não foram criadas, não foram propiciadas àquela criança. Então, a partir dos 6 anos, que a gente começa com a questão da leitura e da escrita. A gente precisa saber principalmente que a lateralidade se forma a partir dos 6 anos. A partir dos 6, 7 anos, a lateralidade daquele indivíduo, daquela criança, já está completa. Aí sim ela tem propriedades motoras para executar uma letra cursiva, tá bom? E aí a gente precisa lembrar que o processo de leitura e escrita são processos diferentes. Como assim, Priscila, são processos diferentes? São processos diferentes, são processos que se integram. Por quê? A questão da leitura, ela é visual. Ela não é motora, ela é visual. E a questão escrita, sim, ela é motora. Então, para você escrever um signo que a gente chama, que são as letras, você precisa ter a sua habilidade motora completa para você escrever uma letra que requer tantos recursos motores, tá? Então, não quer dizer que uma pessoa não saiba ler se ela não sabe escrever. São processos diferentes, mas são processos que se integram, ok? Tá? A questão motora não quer dizer que você não vai aprender a ler. Então, vamos lá. A partir dos 6, 7 anos, a lateralidade está completa. Aí sim, é um processo final. É o final de um processo. Você passou por toda a educação infantil. Chegou no primeiro ano, você já está com 6, 7 anos,
você já tem o domínio motor. Então, a partir daí, as mães podem começar, né, a cobrar um pouco mais a letra cursiva, pode começar a aplicar. Mas o certo, por exemplo, que as mães falam, então vou dar caligrafia porque meu filho tem a letra péssima. Vai chegar no primeiro ano com a letra horrível. Gente, aí tá, não pega a caligrafia. A caligrafia, ela só é indicada a partir do 3º e 4º ano, tá? Porque a caligrafia é mais uma questão de autorregulação, tá? O que é autorregulação? É uma normatização da letra. Se a letra é muito grande, ela vai diminuir. Se ela não é tão redondinha, ela vai ficar. Então, é mais uma questão, né, digamos assim, entre aspas, robotizada. Não estou falando que a caligrafia é algo ruim. A caligrafia é algo bom. Mas ela precisa ser aplicada no momento certo, de maneira correta. Senão, ela acaba atrapalhando todo um processo de escrita. A gente precisa prestar atenção nesses pequenos detalhes. Uma coisa que é importante deixar claro, que cada pessoa tem a sua letra. A letra é uma identidade da pessoa. A gente pode melhorar? Sim, a gente pode melhorar, mas a gente não pode deixar de lado as características da letra da pessoa. Então, um profissional que vai trabalhar com a caligrafia, que vai trabalhar com a leitura e com a escrita, principalmente com a escrita, ela precisa aprender a respeitar características da letra daquela pessoa, principalmente daquela criança. Então, gente, não se preocupe em cobrar letra cursiva de crianças com menos de 6 anos, porque ela não tem habilidade motora, não tem propriedade da habilidade motora completa para executar uma letra de tamanha necessidade das questões motoras. Então, acho que eu deixei bem claro, antes dos 6 anos, só cobrem a letra bastão, tá? Não cobrem antes a letra cursiva, porque você pode estar danificando o processo de escrita do seu filho ou do seu aluno. Bom, espero que vocês tenham compreendido legal esse tema, essa dica. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Quem não curtiu, curte, compartilha, manda para os amigos. Um beijo!